Bom, Marcela, vamos agora para a questão de número 21. O que acontece? Na questão de número 21, eu cheguei a resolvê-la, só que assim, ela tem um problema que eu não entendi, na verdade, a resposta. Eu cheguei na resposta, mas ela não está nas alternativas. Eu fiz a questão várias vezes, de vários métodos diferentes, perguntei para as pessoas, pesquisei na internet e não encontrei. Então eu imagino que a questão deve ter algum erro, porque estava tudo colidindo, tudo coincidindo com o resultado que eu tinha, exceto a alternativa. Então eu imagino que seja algum erro na questão mesmo, até porque não tem nada demais aqui, tá? Mas enfim, para você não ficar sem a sua resolução, eu encontrei uma questão que é a mesma coisa, só muda os números. Como um simulado, então você vai praticar exatamente o mesmo conteúdo, tá? É a mesma coisa, só muda os números, os valores, mas é o mesmo conceito, ok? Bom, vamos lá. A razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos números, aí aqui que está a mudança, né? Essa lista de números aqui que muda, é igual a... Bom... Marcelo, o que ele está perguntando aqui? Lembra que a gente fez bastante exercício de MMC e MDC? O que é o MMC? É o número mais próximo que é divisível, que é dividido, né? Que pode ser dividido por inteiro por esses três números. Então, olha só, você vai encontrar um MMC entre 14 e 24. Esse número ele vai ser dividido tanto pelo 14 quanto pelo 24, certo? Se você procurar a mesma coisa acrescentando esse 54, você vai encontrar um outro número que também é múltiplo de 24 e de 14 e, lógico, né, do 54 ao mesmo tempo. Isso que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. É o número mais próximo destes que pode ser dividido pelos três ao mesmo tempo, beleza? Esse é o MMC. E ele pergunta também o MDC. O que é o MDC? Que é o máximo divisor comum. É um valor que pode dividir os três ao mesmo tempo. Então, olha só, o MMC é o que vai ser dividido, certo? É o que será dividido e é um número maior do que todos esses. Agora, o MDC é o número que divide os três. Este MDC aqui é o número que pode dividir os três simultaneamente. Beleza? Vamos encontrar esses valores, o MDMC e o MDC, vamos encontrá-los? Para a gente encontrar, a gente tem que fazer essa regrinha aqui da divisão, imagino que você conheça, né, da chave. Como que é? Você vai colocando os números primos aqui, do menor para o maior sempre, e você vai dividindo aqui conforme você vai colocando. Então, por exemplo, você coloca o 2. O 2 divide qual? Ele divide 14, divide 24 e divide 54. Como que divide? 14 dividido por 2 é 7. 24 dividido por 2, 12. 54 dividido por 2, 27. Então, o 2 dividiu todos. Tem mais número que é divisível por 2 aqui? Tem. Qual? O 12. Então, você coloca 2 aqui, de novo. Só que e o 7? Ele é divisível? Não. Então, você arrasta para baixo. O 12 é? Sim. 12 por 2 dá 6. Põe o 6 aqui. O 27 é? Não. Então, você só copia. Beleza? Tem número divisível por 2 ainda? Tem. Qual? O 6. Ah, tá. Vamos fazer a mesma coisa que você fez em cima. E vai continuando. Quando esgotarem um número, né? Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui você não tem mais nenhum número que é divisível pelo 2. Então você tem que passar para um próximo número. O próximo número primo, que é qual? O 3. Por quê? Porque agora ele vai poder dividir os demais valores. Quais valores? O 7 é divisível por 3? Não. Então você copia. O 3 é divisível por 3? Lógico, né? Então dá 1. E o 27 é? Sim. Então 27 por 3 dá 9. Tem número que é divisível por 3 ainda? Tem. Aí você faz a mesma coisa. Quando você chegar aqui, ó, 7, 1, 1. Ah, olha só, cheguei no 1. Chegou no 1, para, não tem mais divisão. Já chega de divisão. Aí você vai ter que continuar nos outros, né? Porque esse aqui você não precisa dividir mais. Ou seja, se você continuar dividindo, vai te sobrar 7, 1, 1. Aí você faz pelo 7 também, vai chegar 1, 1, 1. Beleza, para que a gente faz isso? Isso a gente faz para encontrar tanto o MDC quanto o MMC. Para você encontrar o MDC, você tem que multiplicar os números que estão dividindo todos os outros números ao mesmo tempo. Como assim? Olha só. Olha essas listas aqui. Onde que tem mudança? De qual linha para qual linha que tem mudança? Em todas, né? Mas em qual linha que muda todos os números? Todos eles, que você não copia nenhum. Só nessa segunda linha aqui. Olha só. É o 14 que vai para o 7, o 24 que vai para o 12, o 54 que vai para o 27. Em nenhuma outra linha há mudança nos três números.
Só nessa. Significa o quê? Significa que o único número que divide todos eles ao mesmo tempo é o 2. Se tivesse mais alguma linha aqui, você ia ver qual linha que era e ia multiplicar por 2, beleza? Por exemplo, se fosse o 3 aqui, se fosse um 6 aqui no lugar do 7, ia ser 6, 3 e 27. Então o 3 ia dividir todos eles, ou seja, ia ser 2 e 3, beleza? 2 vezes 3. Aí nós teríamos 6 como MDC. Como não é o caso, né? Como só tem essa linha aqui, então o nosso MDC é o 2, beleza? E para encontrar o MMC? Para encontrar o MMC, você vai multiplicar todos eles por igual. Então você vai só fazer uma multiplicação geral ali. O valor final, o resultado, é o seu MMC. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 3, vezes 7. Beleza? Que vai dar o número de 1512. Ah, então 1512 é divisível por 14? Sim. É divisível por 24? Sim. É divisível por 54? Sim. Então eles dividem, esse número ele é divisível pelos 3 ao mesmo tempo, beleza? E o que a questão está te perguntando? Ela quer a razão, a divisão entre o MDC e o MMC. A divisão entre a divisão entre o MMC e o MDC. Então vai ter que colocar uma fração, né, de um sobre o outro. Assim, ó. Até coloquei errado aqui, eu coloquei MDC sobre o MMC, é o inverso, tá? É o MMC sobre o MDC. É 1512 sobre o 2, né? MMC 1512 sobre o 2, que é o MDC. Isso aqui dá 756. E essa é a resposta. Beleza? É só fazer essa divisão aqui que você chega na resposta.